12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Amém? Eu quero que vocês se coloquem em pé, em nome de Jesus. Então, crie essa expectativa, coloque na sua agenda e participe conosco desse tempo de muita vitória aí, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, nós vamos ler um texto que eu gosto muito. Diz assim: e outra vez começou a ensinar junto do mar. Fala comigo, junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Fala comigo, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles dizia da sua doutrina: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho. Fala comigo, junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais. Fala comigo, pedregais. Onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se. E, porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos. Fala comigo, entre espinhos. E cresceram os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra. Fala comigo, boa terra. E deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala comigo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que, se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Fala comigo, a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e a dão fruto. A um 30, a outro 60, a outro 100 por um. Diga amém. Diga graças a Deus. Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, essa é a tua palavra, usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar de ti. Ó Deus, eu repreendo todo o cansaço físico, toda a preocupação mundana, tudo aquilo, ó Deus, que possa roubar a palavra dos teus filhos. E que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Só você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Deus. Diga aleluia. Fala comigo, vazio, mas escolhido. Diga forte, terra boa. Sabe, irmãos, eu quero, antes de nós iniciarmos essa palavra, eu quero falar de duas cenas paralelas. A primeira, uma delas é essa que nós acabamos de ler. Você viu que Jesus estava sentado aonde? Estava onde para pregar a palavra? Fala comigo, num barco. Jesus estava onde?
no barco, e as pessoas estavam na praia, estavam na terra, e Jesus falava por parábolas, Jesus ensinava, né? Essa que nós lemos no capítulo 4 de Marcos, mas depois tem uma outra história, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que também a multidão tenta apertar Jesus, e o texto nos fala, em Lucas capítulo 5, diz assim, olha, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, ele estava junto a ele, ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O que eles faziam? Lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quantos barcos haviam aqui? Quantos barcos? Fala comigo, 2 barcos. 2 barcos haviam. A Bíblia diz que existiam ali 2 barcos. E como que os pescadores estavam? O que eles estavam fazendo? Você se lembra? Fala comigo, eles estavam lavando as redes. Eles estavam limpando as redes. Mais para frente, Pedro vai dizer que eles haviam tentado pescar a noite inteira e não haviam pegado nada. Não haviam conquistado nada. Então eles estavam vindo de uma pescaria frustrada, de uma decepção, de um momento de desânimo, de um momento de cansaço. E aqui, eu creio que nós podemos imaginar essas 2 cenas no ministério de Jesus. E a primeira coisa que me chama a atenção é que haviam 2 barcos ali quando Jesus estava passando, sim ou não? O barco que ele escolhe para entrar é o barco de Pedro, amém? É o barco de Simão, Simão aqui é Pedro. Então no barco de Pedro, ele escolhe entrar. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui, é que ele não entrou no barco de Pedro, porque ele não tinha opção, ele tinha outra opção, mas ele escolheu aquele barco, amém? Mas era um barco cheio ou vazio? Estava cheio ou estava vazio? Estava vazio. E isso aqui é algo que fala ao nosso coração, porque ele escolhe um barco ainda que vazio, ainda no momento de decepção. Jesus escolhe gente que muitas vezes está fracassada, que está vazia, que está desanimada, que está frustrada, que não tem nada, para transformar essa pessoa em terra boa. E eu quero profetizar em nome de Jesus que aqui nesse lugar só tem terra boa. Bata no peito e diga assim: eu sou terra boa. O primeiro texto que nós lemos nos fala de Jesus pregando no mesmo cenário, mas falando de uma parábola, e ele fala da semente, fala do semeador. E ele fala do semeador que saiu a semear, e essa semente vai cair em 4 tipos de solo. Quantos tipos? 4 tipos de solo. E ele vai dizer que a primeira semente cai à beira do caminho. A segunda semente vai cair no solo pedregoso. A terceira semente vai cair entre os espinhos. Mas a quarta semente vai cair em terra boa. Quando cai à beira do caminho, Jesus está explicando isso, e os discípulos não entendem. E ele vai dar interpretação então dessa parábola. E Jesus vai explicar para eles e dizer: olha, a semente é a palavra de Deus. Que muita gente, quando a palavra entra à beira do caminho, não está no caminho,
é quando o coração está endurecido. A palavra mal entra, e logo vem as aves, vem Satanás, e rouba, e tira a palavra, assim como as aves comem a palavra. À beira do caminho, não é uma má pessoa, mas é alguém que está desligado, distraído, que está pisado, é como aquele solo que a semente não entra, está endurecido. O segundo solo fala de pedregais, onde até existe uma empolgação, até recebe com alegria, mas não tem profundidade, não tem raízes profundas, nasce rápido, mas morre rápido, porque não tem raiz, não tem constância. Tem gente que não consegue ter constância, até acha bonito, eu vou, eu gosto, eu acho legal, mas espera aí, não fala para eu largar disso, mas espera aí, não, esse negócio de eu me comprometer, de eu assumir compromisso, não precisa disso. Ela não cria profundidade, sabe? É a fé que dura até uma semana, um mês, talvez um ano, mas quando chega o primeiro vento, o primeiro sol queima, e logo seca. Por quê? Porque não aprofundou, não ficou fundamentada. E o terceiro solo fala daquela que cai entre os espinhos, onde a palavra até cresce, mas não se governa, ela é sufocada pelos enganos desse mundo, pelos espinhos que crescem, pelos cuidados, pelas ambições, pelas aparências. Nós vivemos um tempo de rede social, num tempo em que tem tanta gente que vive de aparência, gente que você olha na rede social, você fala, puxa, isso aqui é isso, é aquilo, mas na vida real, é totalmente diferente, é totalmente antagônica. Tem gente que daqui a pouco não vai nem se reconhecer, quando ela olhar no espelho de verdade, ela vai falar, mas esse sou eu, porque ela só se vê com filtro, só se vê, sabe, com inteligência artificial, com tantas coisas. Tem gente, querido, que acaba sendo sufocado pelas coisas desse mundo. A palavra até está lá, mas ela, sabe, fica dividindo espaço com muita coisa. E ela não deixa que a palavra produza resultado na vida dela. Mas 25% fala que é terra boa. Fala comigo, terra boa. Terra boa é onde a palavra encontra espaço para penetrar, para criar raízes, para frutificar, para prosperar. Sabe o que é terra boa? É aquele que ouve a palavra, que recebe a palavra, que pratica a palavra, que vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Fala comigo, terra boa, multiplica. Diga forte, terra boa, frutifica. Sabe, terra boa não é o que você é, mas terra boa é aquilo que você decide ser, é aquilo que você escolhe ser. A palavra nos mostra que talvez depois de Jesus ensinar sobre os solos, Jesus vai mostrar aquilo que é uma terra boa na prática, não uma teoria, não apenas uma aula, mas na vida real. E como que ele faz isso? Entrando na vida de um homem chamado Pedro. E aqui, Jesus escolhe o barco de Pedro, justamente aquele que estava com o barco vazio, aquele que estava com o barco frustrado, aquele que tinha errado a noite inteira, que já tinha falhado, que não tinha conseguido nada. Ele estava vazio, fala comigo, estava vazio, mas foi escolhido. Fala comigo, mas foi escolhido. Quem sabe você chegou aqui hoje, querido, vazio, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é escolhido de Deus.
Sabe o que a palavra fala em João 15? Não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. É Jesus que te escolheu, meu irmão. Ele não te escolheu porque você é mais bonito, porque você é mais alto, porque você é mais forte, porque você é mais sábio. Não, Ele te escolheu porque Ele te escolheu. Independente se você está cheio ou se você está vazio. E é muito melhor que Ele escolha quando você está vazio, porque quem vai encher é Deus que vai encher a sua vida. É Deus que vai te abençoar. Sabe, Jesus escolhe para encher. Pedro estava lavando redes vazias, sabe, estava vindo de uma noite frustrante, e é justamente aí que Jesus o procura e diz: Simão, eu posso usar o seu barco? Você me empresta o seu barco? Sabe, querido, Jesus sempre vai nos chamar, ainda que o nosso barco esteja vazio, mesmo que você esteja sem nada, é Ele que vai te escolher, mesmo que você possa imaginar. E eu sempre olho para mim e falo: olha, eu sei que para um Deus deu 1 talento, para outro Deus deu 2 talentos, para outro Deus deu 5 talentos. Tem gente que eu olho e falo: meu Deus do céu, aquele ali tem 5 talentos. Olha o pastor Jones, ele toca, ele canta, ele prega, ele expulsa demônio, ele faz tanta coisa. Tem tanto talento, irmãos, que não cabe. Tem muito mais talento. E se eu pegar naquele teclado ali, vocês vão tudo sair correndo daqui. Se eu começar a cantar, então vai espantar aqui. Mas, irmãos, não importa o talento que eu tenha, ainda que seja 1 talento, é esse barquinho vazio que o Senhor vai usar. Oh, querido, é esse barquinho vazio que Deus vai usar. Então nós não nos comparamos. Cada um de nós aqui fomos chamados por Deus, porque Ele nos escolheu. Pode ter gente melhor, pode, mas Ele escolheu a mim. Glória a Deus. Sinto muito, irmãos. Quem está com o microfone sou eu, quem está separado sou eu, e eu vou valorizar cada oportunidade que Deus me der. Quem está comigo, diga amém. Tá, irmão, às vezes a gente fala assim: puxa, mas por que Ele vai escolher? É Ele quem nos escolheu. Mas aí Deus fala assim: então, olha, é você, Pedro, você pode me emprestar o seu barco? Sempre Deus vai pedir para nós algo pequeno. Você quer sucesso na sua vida? Você quer vitória na sua vida? Então, comece a obedecer às pequenas coisas. Antes do grande milagre, Jesus pede para Pedro algo simples: olha, me empresta o seu barco, me empresta o seu barco vazio aí. Não é para ir para o fundo do mar, mas apenas afasta um pouco, porque eu vou usá-lo para pregar a palavra. Então não é algo profundo, não é algo heróico, não é algo difícil, mas é algo simples e é extremamente obedecível. Dá para se obedecer. Quando você é terra boa, querido, você começa com pequena obediência. Quem está comigo, diga aleluia. Fala comigo: vazio, mas escolhido. Porque a terra boa, querido, obedece até nos detalhes. Fala comigo: até nos detalhes. Sabe? E aqui, a Bíblia diz então que depois que ele prega a palavra, agora o Senhor Jesus dá uma ordem para Pedro. E fala para Pedro: olha, agora é o seguinte, Pedro. Você vai até mar alto, vai até águas profundas e lance a sua rede. E Pedro era um especialista em pescaria. Jesus, você sabe, Jesus era filho de carpinteiro, sim ou não? Portanto, Jesus também tinha o ofício do seu pai. Jesus não era um perito pescador. E é por isso que a Bíblia vai falar, lá em Lucas 5:5, a Bíblia diz que quando Jesus dá uma ordem para Pedro: vai lá, lança as redes até mar alto. Pedro diz: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. E a palavra mestre, no original, tem didáscalo, que vem a palavra didática, que significa professor, e tem epístata, que significa sabichão. A palavra que ele usa aqui é epístata, não é didáscalo. Ele está dizendo: olha, sabidão, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos. Mas ao mesmo tempo, Pedro diz assim: olha, mas sob a sua palavra, debaixo da sua palavra, eu lançarei a rede. Debaixo da sua palavra,
nós vamos lá. Não é o melhor horário, não é o melhor momento, mas eu estou indo debaixo de uma palavra. Querido, se você andar debaixo de uma palavra, acredite, querido, Deus vai te honrar aonde você for. Sabe, a razão pode até dizer para você, olha, isso não faz sentido. Não faz sentido o que Deus está me mandando fazer. Talvez a experiência vai dizer para você, olha, eu já tentei isso, eu já fui lá, e não dá certo, não funciona. Mas a fé está falando para você, querido, é sobre eu vou debaixo de uma palavra, eu posso não estar entendendo nada, mas eu vou me lançar, e acredite, o milagre vai acontecer na tua vida. Aqui, Jesus vai provar, na experiência da vida real, que Pedro é uma terra boa. Por quê? Porque Pedro ouve a palavra. Quem está ouvindo, diga amém. Pedro ouve a palavra, Pedro recebe a palavra, e agora ele crê, ele fala sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. Então ele vai agir, ele lança a rede, e quando ele age, querido, ele vai viver a frutificação. A Bíblia diz que ele vai apanhar tantos peixes, que o barco está quase indo a pique, está quase afundando. Qual é mais fácil afundar um barco? Vazio ou muito cheio? Qual é mais fácil afundar um barco? Vazio ou muito cheio? Muito cheio. Sabe por quê, querido? Tem gente que não está preparado para o sucesso. Tem gente que na hora que o barco dele está cheio, aí ele esquece de Jesus. Tem gente que na hora que sobe numa gilete começa a ter vertigem de altura. Eu sempre conto aqui uma história de um homem da cidade de Leme. O pastor Jefferson era candidato, era deputado federal já, e chegou lá em Leme, estava concorrendo para vereador, alguém da nossa igreja chamado Pedro, um homem simples como você. O slogan dele era esse, Pedro, um homem simples como você. Passou o tempo, Pedro ganhou a eleição, foi bem votado, a igreja apoiou, e o pastor Jefferson volta lá, cheio de amor para dar, cheio de alegria, brincando com ele, falou, oh, Pedro, um homem simples como você. Ele vira para o pastor Jefferson e fala, não, um homem simples como você não, né, pastor Jefferson? Agora eu sou vereador. Agora, nem tão simples assim, né? Eu já sou vereador. Esse homem já nem existe mais, nem está na igreja, perdeu. Porque, querido, tem gente que não está preparado para o momento em que a rede dele está cheia. Quem está comigo, diga amém. Tem gente que não está preparado para quando está, mas eu quero profetizar, querido, que você vai viver a mesma unção que estava sobre Pedro. Quando o barco dele estava cheio, sabe o que ele fez? Ele chamou outros barcos para que enchesse o barco dele e enchesse outros barcos. Querido, Deus vai abundar na sua vida e vai abundar na vida de outros, da sua família, da sua casa, em nome de Jesus. E o mais interessante, querido, de tudo isso aqui, é que a palavra diz que quando aquelas redes estão cheias, o barco está transbordando, o milagre está abundante. Pedro vê o sobrenatural acontecendo na vida dele, sabe, as redes que estavam quase se rompendo, sabe, a Bíblia diz então, que aquele coração obediente, aquele homem que agora vive um grande milagre, que antes havia chamado Jesus de sabidão, agora quando ele chega diante de Jesus, ele se dobra diante de Jesus, e ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador, sabe, retira-te de mim, porque sou pecador. No versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, ele declara isso, sabe, querido, a boa terra, a primeira coisa que vai acontecer em alguém que é boa terra, é ser quebrantado pelo Senhor, é cair por terra toda arrogância, é entender, oh querido, sabe, eu vivi nessa última semana algo muito maravilhoso, sabe, pessoas, mas quando eu via cada um dos deputados que iam na tribuna e falavam de mim, e citavam alguma coisa, olha, você é o homem de Deus, eu dizia, Senhor, não é por mim, mas é a mão de Deus quem fez isso. Oh querido, quanto mais Deus te coloca, mais você sabe, é Deus que está fazendo na tua vida, é Deus que está fazendo na nossa vida, não somos nós, mas é só Deus, diga aleluia. Sabe, irmão, a boa terra é quebrantada. Quando a palavra entra, ela revela quem Deus é e quem nós somos, diga aleluia. Sabe, irmãos, creia. E a Bíblia nos mostra aqui
que o objetivo maior do Senhor não era prosperar a Pedro. A prosperidade foi uma consequência. Se você já assistiu aquele The Chosen, lá mostra que Pedro estava quebrado, a sua empresa estava totalmente quebrada. Aquilo foi a salvação, a prosperidade na vida dele. E a prosperidade vem, é uma consequência. Amém, irmãos? A cura vem para a sua vida, é uma consequência. O milagre acontece, glória a Deus por isso. Mas o objetivo maior do Senhor não é a prosperidade. O objetivo maior do Senhor é a vida de Pedro. Oh, querido, sabe, peixe era o meio, mas o coração de Pedro é que era o final. A Bíblia diz então que o Senhor Jesus disse para ele: olha, Pedro, não temas, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está redefinindo toda a vocação de Pedro. Se até aquele momento ele era um pescador de peixe, a partir de agora ele vai ser um pescador de homens. Jesus não nega aquilo que ele era, mas redireciona o seu propósito. Deus transforma a vida dele e dá uma nova missão, dá um propósito eterno na vida dele. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que naquele momento que está tudo maravilhoso, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele deixa as redes, deixa tudo ali e passa a seguir a Jesus. Oh, irmãos, a palavra de Deus é pregada, a obediência à palavra, a experiência com o poder de Deus e o chamado. A terra boa, ela não apenas dá fruto, ela não apenas frutifica, mas a boa terra se oferece para ser alguém que vai semear a palavra de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus que você é uma boa terra, que haverá testemunho de milagre na tua casa, haverá testemunho de milagre na tua família. Você vai ser alguém que vai anunciar a palavra de Deus. Oh, irmão, onde você andar, onde você chegar, a presença de Deus vai estar com você, e todo o mal que existir vai embora para a glória do nome de Jesus. Este Pedro, que era um indulto, que era um pescador, que era uma pessoa simples, vai ser alguém cheio do Espírito Santo, que vai se apresentar diante do Sinédrio e vai falar: a esse Jesus Cristo, a quem vós crucificaste, esse mesmo que eu estou pregando agora. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas vão se render aos pés de Jesus. Eu profetizo que assim como Pedro foi escolhido, foi chamado, Deus está te chamando para viver o sobrenatural de Deus. Só você que crê, exalta e glorifica o nome do Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você se coloque em pé. Acredite, querido, cada um de nós aqui, sabe, somos um tipo de solo. A minha pergunta é: onde a semente está caindo em mim? Sabe, à beira do caminho, na distração, na resistência, na incredulidade, no pedregoso, aquele que vive uma empolgação, mas sem profundidade, talvez desanimado, na primeira luta já desiste, se escandaliza, sai fora. Eu estou nessa jornada há 35 anos, vou fazer, na verdade agora 36 anos, em janeiro, 36 anos que eu sigo a Jesus. E já vi muitas pessoas que se perderam entre os espinhos, talvez com muitos, sabe, com pouco espaço para Deus, com pouco espaço para o reino, sufocado pelas preocupações. Mas também, nesses quase 36 anos, tenho visto pessoas que são terra boa, sabe, que ouve, que recebe a palavra, que obedece, que frutifica, que sopra vento, sopra tempestade, mas que está ali fincado como uma rocha. Eu gostaria que você hoje acreditasse, querido, o Senhor está semeando de novo, e a pergunta é: como está o terreno do seu coração? Sabe, Jesus quer usar o barco da sua vida, ainda que ele esteja totalmente vazio. Ele não procura aquele que é mais bonito, não procura aquele que é o mais cheio, mas ele procura o barco que está disponível para ele, aquele que se dispõe. Talvez hoje ele peça algo simples para você: só faça um pouquinho da praia, só dê pequenos passos de obediência. Mas depois, talvez ele vai fazer pedidos mais ousados. Ele vai falar para você: olha, saia do raso, saia da superficialidade, vá até águas profundas, se entregue a Jesus de verdade. Sabe, você não é mais do mundo,
Você não é mais um beberrão, você não é mais um mentiroso, você é alguém escolhido por Deus, você é alguém embarcado por Deus, sabe, se decida, vá, dá passos de fé, sabe, querido, do milagre ao chamado. A minha oração é que você não pare no milagre, porque tem muita gente que para no milagre, a proporção é de cada 10, 9 param no milagre. Jesus certa vez curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, e esse que voltou para agradecer foi salvo. Os outros 9 foram curados. Tem muita gente que chega na igreja, que é curado, que prospera, que é abençoado, Deus toca, mas muitos, queridos, param no milagre. Mas acredite, o alvo de Jesus não é só o milagre, não é apenas te curar, te prosperar, tudo isso é consequência. O alvo de Jesus não é apenas encher as suas redes, mas o alvo, a principal meta, é encher o céu de gente, é atrair o reino de Deus para esse lugar. Sabe, o principal propósito do Senhor é que Ele cresça no nosso meio. Sabe, querido, hoje Ele quer transformar você em alguém que vem ouvir a palavra, de alguém que vem apenas para ouvir a palavra, em alguém que leva a palavra de Deus, de quem recebe peixe, para quem pesca homens, para quem pesca, para quem fala de Jesus, para quem testemunha de Jesus. Eu quero profetizar, querido, que só a tua presença vai fazer a diferença na tua casa, vai fazer a diferença no teu trabalho. Só de você estar lá, pessoas serão curadas, serão restauradas. Quem sabe hoje, Jesus está à beira do mar da sua vida, e Ele está pregando, como pregou a multidão, lançando a semente, e Ele está escolhendo barcos hoje aqui, sabe, como escolheu o de Pedro. Quem sabe Ele está falando, como Ele disse para Pedro: será que eu posso usar a sua vida? Será que eu posso usar você? Talvez Ele te dê ordens que possam parecer até estranhas. Ir ao mar alto, como isso? Eu já tentei, eu já fiz. Experimenta fazer de novo, mas agora com a bênção de Deus, querido. Hoje, se você puder, gostaria que você dissesse como Pedro: Senhor, sobre a tua palavra, eu vou obedecer. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. E eu profetizo, querido, que você vai ver redes cheias, você vai ver um coração cheio, você vai ter uma vida com propósito, porque nessa noite Ele está te chamando. De agora em diante eu quero você comigo. Sabe, querido, eu quero você pescando homens, em nome de Jesus, querido. Que hoje você seja uma terra boa, que você seja um solo bom, que você seja um barco disponível. E se você quer ser terra boa, barco disponível, então hoje se rasgue para o Senhor, abra o seu coração para Ele, sabe, entregue as suas redes, a sua agenda, seus dons, tudo, que você possa dizer: Jesus, reina, entra no meu barco e faz de mim um vaso, um instrumento nas suas mãos. Querido, eu quero em 1 minuto orar por você. Se você puder, pega seu celular, sua bolsa, tudo que você tem aí, sai do seu lugar, vem aqui à frente, que eu vou orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui, querido. Em nome de Jesus, você não vai voltar para sua casa da mesma forma. Aleluia. Em apenas um instante, quando possível se materializar, o meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte. Aleluia. O completo Ele fará, eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vou viver. Aleluia, declare. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas
Deus não falha, querido. Fecha os olhos, Pai. Aqui estão os seus filhos, ó Deus. Oh Deus, assim como um dia o Senhor pediu o barco de Pedro, ó Deus, e ainda que aquele barco estivesse vazio, Senhor, mas ele estava disponível, obedeceu, ó Pai, pequenos detalhes, mas depois se lançou, ouviu a palavra, recebeu, agiu e frutificou, Pai. Em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toca em cada vida aqui nessa noite, Pai. Eu declaro, Senhor, oh meu Deus, o último estado desse teu filho será bem melhor do que o primeiro. Eu profetizo, ó Deus, Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Meu Pai, faz obra de milagres. Meu Deus, transforma vidas aqui. Meu Deus, eu declaro essas vidas como terra boa, como terra que vai frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Oh meu Deus, essas terras aqui que ainda que não entendam, meu Pai, nessa noite abre o coração para Ti. Meu Deus, que todo trauma, oh meu Pai, que todo mau pensamento seja vencido agora. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro uma pescaria maravilhosa. Eu declaro, Deus, um tempo de restauração, mas mais do que abençoar, o Senhor quer, oh Deus, a vida de cada um aqui, meu Pai. E em nome de Jesus, hoje, há vidas aqui que se rendem a Ti, que abre o coração para Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levanta suas mãos para o alto, levanta suas mãos, fala assim comigo: Senhor, diga forte: Senhor, nesta noite eu abro o meu coração para receber a Tua palavra como uma terra boa, porque a semente da palavra é perfeita, e a palavra que produz fé na minha vida. Senhor, ainda que eu não entenda, eu abro o meu coração e eu entrego tudo ao Senhor, a minha vida, a minha agenda, os meus dias. A partir de hoje, eu sou Teu e Tu és meu. E como Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus, a partir de hoje eu sigo a Ti, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Só você que crê, levanta suas mãos e aplaude e glorifica Jesus bem forte. Adora Ele. Aleluia. Coloca a mão na posição de receber, fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, esteja agora, Senhor, a sua bondade infinita, enchendo essas mãos de bênçãos, bênçãos físicas, bênçãos sentimentais, bênçãos espirituais, toda sorte de bênção. Dê a cada um dos seus filhos uma semana de bênção, de vitória, em o nome de Jesus e para a glória do Senhor. Só você que crê, diga amém. Traga a mão para a outra cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Passa de convosco, Deus abençoe cada um. Dá um abraço a esse querido que está do seu lado. Não vai embora sem cumprimentá-lo, sem abraçá-lo, em nome de Jesus. A totalidade da